O Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes prados me faz descansar e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Salmos 23, do verso 1 ao verso 4. O Salmo 23 pode ser interpretado de forma indevida ou superficial, se não for analisado em conjunto com outros textos bíblicos. Sem dúvida, nosso Deus é um Deus que protege. Em diversos momentos, ele provou os seus cuidados com o povo. Em um dos momentos mais memoráveis do templo Pentateuco, na minha opinião, quando Moisés se encontra com Deus em Midian, Deus aparece na sarça e diz: de fato, tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido seu clamor por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para livrá-los. Êxodo 3. Observe que ele não sobrevoou de helicóptero, ele não mandou o emissário. Deus desceu para livrar o seu povo. Em Salmos 46 está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. No Salmo 33 está escrito que o Senhor é o nosso auxílio e proteção. No 121, o salmista declara: o meu socorro vem do Senhor. Já o Salmo 91 apresenta a eficácia dessa proteção, afirmando que 1000 podem cair à esquerda e 10.000 à direita, mas não será atingido quem Deus protege. É muito importante você entender esse cuidado de Deus, porque esse zelo pelas nossas vidas nos traz paz e confiança. Mas não é só isso que o Salmo 23 nos ensina. Deus protege, mas não de tudo. Isso porque a proteção de Deus não é incondicional. A melhor prova disso está em Gênesis 2, quando ele mesmo diz a Adão que se desobedecesse, morreria. Isso deixa claro que Deus estava afirmando que a vida era condicionada à obediência. Embora existam outros textos, gosto de usar duas histórias para explicar melhor isso. O primeiro está em Êxodo, no capítulo 33. Esse texto diz que quando os hebreus saíram do Egito, uma coluna de nuvem os guiava de dia e de noite. Assim eles podiam caminhar de dia e de noite. Essa mesma coluna foi vista entre os hebreus e os egípcios antes da travessia do Mar Vermelho. Além da coluna de nuvem, as roupas deles não envelheciam, os pés não inchavam da caminhada e até as sandálias não estragavam. Deuteronômio, no capítulo 8, no capítulo 29, deixa bem claro isso. Deus alimentou eles com maná e deu água para beber no meio do deserto. Deus é um Deus zeloso e protetor, mas havia uma condição para isso. Observe o que está escrito em Números, no capítulo 9. Quando a nuvem se elevava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel punham-se em marcha. No lugar onde a nuvem parava, aí acampava. De acordo com a ordem do Senhor, o povo de Israel partia, e segundo a ordem do Senhor, acampava. Se acontecia que a nuvem, depois de ter permanecido desde a tarde até a manhã, elevava-se ao amanhecer, então partiam. Em algumas ocasiões, a nuvem se elevava depois de haver permanecido um dia e uma noite, e então partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia 2 dias, um mês, um ano. Quando a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, eles ficavam também acampados. Mas quando ela se levantava, então igualmente partiam. Conforme as determinações do Senhor acampavam e conforme as ordens do Senhor marchavam. A segunda história que gosto de usar para explicar a condição da proteção de Deus está em 1 Reis, no capítulo 13. Esse capítulo vai falar sobre um profeta que foi ordenado por Deus para ir a Betel profetizar. Segundo ele, não poderia comer nem beber na casa de ninguém e não deveria voltar pelo mesmo caminho que fora. Ele sabia da ordem de Deus. Mesmo assim, deixou-se enganar por um profeta e comeu na casa dele. No caminho de volta, infelizmente, foi atacado por um leão e morreu.
Para concluir, vamos ler o que está escrito em Salmos de número 91. No verso 1 e 2, diz assim: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: Ele é o meu refúgio e minha fortaleza. O meu Deus é quem deposita toda a minha confiança. No verso 9, diz assim: quando afirmaste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda. No verso 1 fica evidente que quem desfrutará sempre da proteção de Deus é quem vive na habitação do Altíssimo e descansa na sombra dele. Já no verso 9, no verso 10, podemos perceber que nenhum mal alcançará aquele que fizer de Deus a sua morada. A palavra de Deus não é um amuleto da sorte, mas um manual de orientação para termos uma vida plena na presença de Deus. Logo, você não pode ir a qualquer lugar ou fazer o que quiser e achar que Deus vai te proteger. Escolha fazer do caminho de Deus o seu caminho, para que possa desfrutar de uma vida de comunhão e paz com Ele. Não se deixe enganar. Leia a Bíblia.